Naquela época a gente tinha o SIC, né? SIC era uma, digamos assim, queriam que fosse, mas nunca foi. Filial da FIEC, entendeu? O SIC. Aham. Os presidentes da FIEC, na época do Zé Flávio Costa Lima, então ele abriu espaço para os jovens empresários da época, né? Era o Beni, o Tasso, a Marília, o Byron, eu. E eu recordo muito do Beni. Não sei se você chegou a conhecer o Beni de perto. Não, de perto não. É um talento. Era. Beni era um grande inspirador de todos nós. De todos nós mesmo. Cara, um pensamento rápido, um raciocínio muito lógico, muito objetivo, sabe? Cabeça excelente o Beni. Então nós começamos aquele movimento no SIC, né? Foi na época da Revolução, um pouquinho depois já, né? Já perto da abertura. Mas tinha muitas restrições de falar, de não sei o quê, de reunir. E a gente começou a ser um fórum de debates dessas coisas, né? De chamar grandes personagens do Brasil para vir palestrar aqui no SIC. Era como se fosse um braço político da FIEC, né? O SIC era como se fosse... Eu não diria que fosse um braço, porque nunca foi braço. Braço nunca faz foi parte do corpo. do corpo. Foi independente. Ele era... O SIC era muito dependente da FIEC. Mas na época, nossa, do Beni, do Tasso, minha, do Marília... Isso aí nós estamos falando... independente. Nós estamos falando isso aí de 82, 80, por aí, por né? aí, por aí. Aí nós tivemos alguns anos de coisas, de participação. Foi na época que o Totó ganhou a eleição para governador aqui, foi o primeiro rompimento, a gente ficou muito junto dele, né? Quando foi aqui. 82. 82, né? Teve Nacional, Aureliano, Tancredo, essa turma, tudo a gente ficou muito próximo. E o Beni era o gestor dessas coisas todas. Muito bom, muito bom. Quando foi 86... Que foi a eleição... Foi. 85, 86, o Totó chama o Tasso para ser candidato. Aquilo, achava que o Totó era doido, porque o Tasso tinha experiência nenhuma de política, né? Eu me lembro de exemplos assim, o Tasso. Primeira viagem que ele fez para o Rio, Brasília, conversar com alguém que voltou. Aí, naquela época tinha coisa das pessoas irem buscar os outros no aeroporto, né? Tu ia buscar tudinho. Aí, por exemplo, botasse em cima de um balcão, um banco daquele do aeroporto Pinto Martins antigo, para fazer um discurso, aquela coisa bem... Então, foi uma coisa que no começo não se acreditava que aquilo pudesse dar certo. Mas ele tinha, assim, apesar de ele não ter experiência política, mas ele teve um berço político aí, né? Tinha uma... Teve a coisa do pai que... político, né? Mas... que também não era um político tão 100%, dele, né? Não sei se foi influência... A vida política dele... Não, acho que não foi influenciada pelo pai, entendeu? Não foi influenciada pelo pai. Eu acho que foi a motivação do Tasso. Que eu vou dizer uma coisa, eu trabalhei com o Tasso muitos anos, hoje sou sócio dele em algumas coisas. Mas espírito público, não conheço ninguém, não vejo exemplo em lugar nenhum com o espírito público que o Tasso tem. É muito forte o espírito dele. Muito, muito, muito forte mesmo. O governo, ao longo do governo todo, era testemunhos a todo momento, entendeu? Se tinha que fazer uma coisa, nós tínhamos um grupo de 4 secretários, que a gente chamava o grupo gestor ali, né? Era um núcleo forte ali. Núcleo forte. Nós, a fazenda, planejamento, administração. E ali a gente primeiro governo dele, o senhor foi Casa Civil? Não, eu era... chefe de gabinete? Eu era da Secretaria de Infraestrutura, que na época era CETECO, né? Mas a gente tocava de ouvido, não tinha o que dizer. Você não precisava estar o tempo todo despachando com o Tasso para ver o que ia fazer, o que não ia fazer. Tinha uma diretriz, entendeu? Se você estivesse fazendo aquilo para atender os mais necessitados,
mas com realidade mesmo, com realidade. Esses discursos fácil, a turma hoje que defendeu o pobre. Não era isso, não. Era uma coisa autêntica, sincera, que brotava de dentro. Ele se sentia na obrigação da gente fazer aquilo. Não conheço. E foi, para mim, a segunda universidade da minha vida, foi esse período que eu vivi do governo. Depois eu fui para a Casa Civil, né, para Segov, né, que na época chamava Secretaria de Governo. Experiências assim, você conhece um outro lado da vida, um outro mundo. E tem momentos assim que hoje eu sinto isso, se esse mundo público fosse todo ele direcionado no bom sentido, que todas as pessoas tivessem esse espírito público, era estimulador, era da crença de que as coisas poderiam mudar mesmo. Doutor Assis, se 10% fosse, já era uma mega diferença. Porque essa coisa do setor público, os investimentos são muito de longo prazo, né? Eu lembro de uma reunião que nós fizemos, já perto da saída do Tasso. O Banco Mundial e o BID nos ajudaram muito aqui, nos ajudaram muito mesmo. E a gente teve muitos ganhos de infraestrutura, ideias bacanas da área social, mas os ganhos sociais ainda são pequenos, foram muito pequenos. E o Tasso ficou aquilo, poxa, diabo que... Aí chamou a cúpula desses bancos para uma reunião, a gente estava lá presente, e ele perguntou: me diga uma coisa, o que é que eu fiz errado? Vocês me apoiaram, vocês me deram recurso, eu acho que nós aplicamos da melhor forma possível, por que esses indicadores sociais não se mexeram mais fortemente? Aí a resposta que a gente viu do outro lado é assim, doutor Tasso, isso é longo prazo. Os que crescem, os países que crescem muito rápido não, os que crescem realmente, são 30 anos, 40 anos, você investir em educação e ter o retorno disso, né? Então foi esse, ele era inquieto com essa coisa da gente. Era uma luta grande, rapaz, era uma luta, briga para todo lado, para cortar despesa, fazer aquilo tudo. Mas foi uma grande universidade que eu tive na minha vida. E o senhor ficou, vamos lá, primeiro mandato todo como secretário? Secretário de Infraestrutura. Ou seja, de 86 a 90 como secretário. Aí depois veio o Ciro, né? O senhor ficou no governo de Ciro, não? Não, fiquei não. Saí, foi a época que eu fui presidente do PSDB. Foi nessa época aí. E voltou para a construtora? Sim, aí já comecei a participar mais da construtora. Depois veio o segundo e terceiro, né, governo do Tasso, que aí eu fui para a Segov, que é a Secretaria de Governo, tipo Casa Civil de hoje, né? Que o senhor ficou no segundo e no terceiro na Segov. Aí fui até 94 a 2002. 2002, né? A gente saiu um pouco antes que o Beni assumiu, o Tasso foi se candidatar para o Senado, né? E o senhor foi o primeiro suplente dele, né? Aí nessa época eu voltei realmente para a construtora, entendeu? Voltei. Comecei a sentar de novo no biru, porque uma coisa, Carlos, que eles não têm. Eu desconfio, duvido que alguém consiga sentar em 2 birus, entendeu? Você está na vida pública e vida privada ao mesmo tempo. Não tem como fazer. Para você fazer honestamente, com critério, com tudo, não tem como fazer, não. Então eu fui para essa. Voltei para a construtora, um trabalho, o Adalberto tinha feito um excelente trabalho. O Emanuel também. Aí eu voltei, mas muito conflitado ainda ali para ver qual era o melhor modelo de gestão que a gente tinha para ali. E a gente começou fazendo uma espécie de CEO colegiado, né? Cada um, eram 4 diretores, cada um botava o chapéu de... E eu era o coordenador dessas pessoas todas, né? A gente evoluiu, melhorou bastante, mas aí foi agora, no final do ano passado, que a gente fez a reformulação da estrutura mesmo, entendeu? Mota Machado, ela é toda profissionalizada, entendeu? Toda. Nós tínhamos já
Hoje nós temos lá uma diretora-geral, que é a Mônia, que era diretora só financeira. Ela passou a ser diretora-geral. Uhum. Eu sou presidente, a Rafaela é vice-presidente. Então nós ficamos mais na área estratégica. Certo. Mais na área estratégica. E a Mônia, na diretoria-geral, temos o Cláudio na engenharia, Cláudio Barreira na engenharia, e a Ivna, que é a diretora comercial, que chegou agora para a gente, faz pouco tempo. Foi. 3 meses, 4 meses. Sou de muita experiência, muito trabalho. Então, tem uma senhora equipe. Uhum. A equipe é muito, 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 muito boa. Que a gente precisava dar uma reformulada assim, o mundo mudou, né? As coisas se atualizaram, evoluíram, a gente tinha que acompanhar esse mesmo ritmo, né? Sim, E sim. toda pesquisa que a gente faz, o nome da Mota Machado é lá em cima de avaliação. É Com super, certeza. super Isso é com positivo. certeza. Aí nós queríamos ter uma equipe. Então a gente vai ficando mais cansado, né? Tem que ir trocando, oxigenando as posições. É. E montamos, hoje nós temos essa estrutura. A Mônia, ela é descendente de alemã lá, mas é do Rio Grande do Sul, é gaúcha. Aham. Ela veio para cá na época da indústria de calçados, sabe? Ah, foi. Mas já está com a gente há mais de 15 anos. Ah. O Cláudio também está com a gente há mais de 15 anos. É uma equipe boa. Equipe muito Legal. boa. E, E essa turma a gente está hoje. Nós praticamos uma governança muito boa, entendeu? Construímos uma transparência enorme para dentro e para fora uhum. dos funcionários, para o corpo de colaboradores, externamente para a sociedade, para os bancos, para os clientes, para tudo. Há muita transparência na construtora. Sabe? E tem o lema que eu acho muito forte, que aí é uma coisa do meu DNA, que eu tento passar para todos os escalões lá, é ser ético, fazer o que é certo. Coisa melhor do mundo. Uhum. Você não erra nunca. Você pode errar naquele momento, ter alguma infelicidade de perder alguma coisa, mas a médio prazo você recupera tudo aquilo se você fizer o que é certo. Vou me arrepender nunca. Todos os passos que eu dei dentro da Mota Machado eram nessa linha, de fazer o que é certo. Faça o que for certo, que você sai dessas... Que o nosso setor empresarial do Brasil vive de altos e baixos, né? São ondas aí a todo instante. Você tem ondas assim, crise, mas entra crise, sai crise. E a gente tem sobrevivido, tem sempre a cabeça de fora do outro lado. Não somos a maior empresa, nem eu tenho essa ambição de Pretensão. ser. Não tenho essa ambição, não. Uhum. Mas nós estamos entre as melhores. Uhum. A gente luta muito para ter qualidade, para ter conceito, para ter credibilidade. Nosso mercado é muito à base de credibilidade, porque total. eu lanço hoje um empreendimento, compro um terreno, aí levo 2 anos para fazer o projeto, para lançar, aí levo mais 4 para construir. Então são 6 anos aí que se passa a conviver. Então a pessoa para comprar na planta tem que acreditar no que está. Tem. Em quem está do outro lado, né? O Brasil tem esperto hoje, muita gente esperta, né? Tem. E a gente tem provado ao longo do tempo, é o nosso grande capital, Carlos. O nosso grande capital é a credibilidade. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tanto é que, ao longo dos anos, quantas construtoras que o senhor conheceu que não estão mais aí hoje? Começaram com a gente, eram concorrentes, foram embora, vem outros, vai ser sempre assim. Né? Então, assim, E cada vez vem coisas maiores. Tirando aí o senhor, quem é que tem mais? Serrolim? Pouquíssimos. Serrolim, desse tempo, né? Serrolim tem mais de 40 também. Serrolim tem 40. A gente brinca muito que nós eram 55 nossos e 45 dele, assim, 100 anos de engenharia que nós fizemos um empreendimento conjunto. Conjunto, aquela obra lá no Cocó, né? Mas da nossa época aqui era a Nossa Senhora de Fátima, né? Que era do Góis.